Bem, esse é um dos vídeos que eu achei dizendo que 90% dos evangélicos não seria salvo. Há várias profecias dizendo sobre isso aí, e eu vou só reforçar porque também a minha foi isso. No meu caso, a revelação foi de um anjo, dela foi sonho. Entenda que ela é evangélica, e ela mesmo ficou desesperada quando viu a visão que os evangélicos não seriam salvos. Mas aí que tá, Jesus não disse pra gente ser crente, mas sim cristão. E cristão é quem segue Cristo. Hoje em dia o cristão ele não está seguindo Cristo. Meu amigo, se você é crente, entenda, a profecia é de 90% dos evangélicos que não conseguiram ir para o céu, muito menos arrebatamento. É você incluído, eu tô vendo gente falando aí que tipo assim, é com outro isso aí, as pessoas não louvam direito, não buscam Deus direito. Cara, é você. Você está seguindo a vida de exemplo do pastor, não é a vida de exemplo de Cristo. Era seguir Cristo, ser como Ele. Tudo que Ele ensinou era para fazer. Você só faz o que o pastor mostra. E se você não sabe o que a mais que o Jesus ensinou, aí é outro defeito seu. Você não pesquisou. Era você e Deus. Religião significa você e Deus. Não você e pastor e Deus. Religião significa você e Deus. Então é você buscar a Deus. Um dos avisos fortes que Deus mandou dar é o seguinte: você buscar a Deus com toda a sua força e não seguir ninguém. Não seguir manto nem interno. É mostrar a Deus a sua busca a Ele. Não é também para louvar quando estão louvando, a maioria está louvando, louva quando seu coração sentir, entendeu? O Paulo mesmo se diria o mais pecador entre todos. Eu tô vendo um monte de evangélico crente aí dizendo, não, é os outros, não é eu não. É você, meu amigo. Simplesmente como te ensinaram, é um jeito baixo, é um jeito que não ajuda. Nem o básico está sabendo. Por exemplo, o que é Messias? A maioria não sabe. Messias significa aquele que leva ao Pai e o exemplo a ser seguido, mas é literalmente. Não é só em palavra. Você está vivendo como mundano, dizendo que segue Jesus. Você tem dores como mundano, precisa de coisas do mundo como mundano. Até os remédios, as roupas, o jeito de falar é igualzinho ao mundano. Necessita. As coisas que você descansa é igualzinho ao mundano, não é assim. A gente serve a Deus, agrada a Deus e descansa em Deus. Nada do mundo. Do mundo a gente só serve ao Pai. Faz o que Ele pede. Eu tô fazendo agora, fazendo esse vídeo, porque eu nem iria fazer. Porque muita gente caça a gente quando faz. Já estão caçando. Enfim, o Messias, muita gente já não sabia. Pode ver que o pastor não ensina isso, porque ele vai contra a Trindade. A Trindade foi inventada pela igreja da Idade Média. E não tem as palavras na Bíblia. Realmente a Bíblia fala dos três. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não fala que os três são um. Os três eles se interagem. Um fala com o outro. Está lá na Bíblia dizendo que o Espírito Santo visita Jesus. E quando ele foi embora, Jesus ficou feliz. Está lá na Bíblia dizendo que Jesus orava ao Pai. Se orava, não era ele mesmo. E a Trindade, o problema da Trindade é que ela fala que os três são um. Não são um. Isso é mentira. Isso é justamente para você não reconhecer o verdadeiro Deus. Que João 17.3 diz que para ser salvo tem que reconhecer o verdadeiro Deus. Está lá, vírgula, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então quem é esse verdadeiro Deus? Se ainda tem dúvida, João 20:17. Jesus está falando que tem um Deus maior que ele. E observe que o crente fala. O crente fala assim: você tem que crer que Jesus é o único Deus e o único Salvador. Onde está na Bíblia isso? Que tem que reconhecer Jesus como o único Deus e o único Salvador. Não existe isso. Está escrito que precisa ter batismo, morrer para o mundo, seguir ele. 2. Reconhecer o verdadeiro Deus, vírgula, Jesus Cristo que enviaste. Ele mesmo dizia isso. Se colocou o vírgula e depois ele falou sobre ele ao lado. E a resposta disso é João 20:17, quando Jesus fala que Deus, o Pai, é maior que ele e é Deus dele. E Jesus fala para orar somente a esse Deus. Até ensinou o Pai Nosso. Mas as pessoas desobedecem a Jesus. Ora Maria, ora Santa, ora Anjo, ora todo mundo, menos ao Pai, como Jesus ensinou. E isso não é cristão. Cristão seria seguir Cristo, seguir o que ele ensinou. É a mesma coisa evangélico. Louva e ora Jesus, por causa da Trindade. Ele fala que Jesus seria o Pai. Mas Jesus estava dizendo toda hora que ele é filho, foi enviado. E que ele é Messias, e Messias leva ao Pai. Então é crer que o Pai enviou o Filho, porque cultura nenhuma diz isso. Enfim, a Bíblia fala de para ser salvo, precisa se batizar, crer que o Pai enviou o Filho e reconhecer o verdadeiro Deus. Em resposta disso, João 20 diz. Em outros vídeos que eu mostrei, eu revelei a vocês que isso porque Deus me revelou também, isso está sobre mim também.
que a direita e a esquerda de todos os países estão os satanistas no poder. Enquanto o pastor falava pra você viver no mundo, pregar para você ficar no mundo e ir na igreja ao mesmo tempo, tava lá os satanistas entrando nas políticas tudinho. Enfim, a direita e a esquerda fez intriga em todo o mundo para vocês entrarem em guerra. Observe que todos os países estão em guerra por causa de política, ou país contra país, ou guerra civil, causada por políticas. Aqui no Brasil é a mesma coisa. O Lula e o Fernando Henrique, por exemplo, são amigos. Eles visitam um ao outro quando estão doentes. O vídeo está lá mostrando isso. Se bem que é só uma foto, se você pesquisar vai ver que é mais. E eles fingem intrigas pra... Eles são amigos de muito tempo, tem foto tão antiga deles. Eles fingem que são inimigos pra vocês se matarem por eles. Que eles querem guerra civil. Isso porque é início do Apocalipse. A Apocalipse já dizia isso, que isso iria acontecer. Iniquidade no mundo, o reis das terras, que seriam os políticos, se aproveitando disso. Isso porque chega demônios do Apocalipse, demônios do submundo. E isso também é uma preparação que eles fazem pra, tipo, colocar ódio nas pessoas, entendeu? E eles vão chegar e vão se projetar nas pessoas. Enfim, tá rolando um vídeo aí de uma mulher que tava expulsando. Dizem que ela ficou endemoniada, mas... tipo assim, olha como é que é o demônio em cima dessa briga de política, entendeu? Mas não só isso. Eu tô aqui olhando ela, eu já vi, passou com esses mesmos movimentos, com essa mesma gritaria. Veja se não lembra, passou. Cobra! O Brasil não é a República da Cobra! Nós somos muito feios! Nós somos muitos miguéis! Muitas lúcias! Muitas janaínas! Nós somos muitos celsos! Muitos Daniels! Eles derrubam o ouro! Tem quantos que tem? Essa cobra continua dominando as nossas mentes, as almas dos nossos jovens, porque os professores de verdade querem mentes e almas livres. A Bíblia diz que a maioria sempre é o caminho da morte. E observa um bando de pessoas batendo palma aí pro demônio falando. O pior é que, se fosse de Deus, as pessoas não bateriam palma. E o engraçado é que eu acabei de ser expulso de um grupo de budismo porque eu falei de Maitreya. Maitreya seria Jesus no budismo, entendeu? Porque há uma... falam que lá teria um Messias, entendeu? Também. Aí eu falei nisso e me expulsaram. Quando a gente trabalha pra Deus, a gente não trabalha a gente não é aceito em quase nenhum local. O mundo tá ruim, meu amigo. Processos montados e eu sei do que eu tô falando porque tô defendendo muito perseguido político. Eles querem nos deixar nativos, mas nós não vamos abaixar a cabeça. Porque desde pequenininha que meu pai me disse. Observe que ela não diz nada com nada, mas certas partes ela tem a ver, entendeu? Mas só pra quem serve a Deus. Olha só. Só cobra que a asa. Mas quando isso acontece, Deus manda uma legião. Será que eu entendi bem mesmo? Cobra que ganha asa. E depois ela fala de legião. Pra quem não sabe, legião é um grupo de demônio. Nós queremos libertar o nosso país do cativeiro de almas e mentes. Não vamos abaixar a cabeça para essa gente que se acostumou com um discurso único. Acabou a República da Cobra! E aquela cruz ali de cabeça pra baixo? É eu, hein? Ela falou no final de almas e mentes, mas ela, na verdade, existe isso. Eu vou até revelar agora, depois eu vou fazer um vídeo especial pra isso. Há pessoas com mente dominadas. Estão com mente dominada. Você sabe aquela pessoa que não consegue pensar direito, a gente fala A e B, e ela... Exemplo, nos católicos que eu vi, exemplo. Ela fala que, eu sou cristão. Aí eu falo, cara, cristão é quem segue Cristo. Eu sou Cristo. Aí eu falo, então peraí, você segue Cristo?
Olha aqui, Cristo disse para orar somente ao Pai. Você está orando a Maria, a anjos, a santos, a todo mundo, menos ao Pai. Aí isso passa pelo ouvido dele, vai pro outro, e ele sai, ele fica com raiva, não ouve, bate cabeça, faz tudo menos fazer o certo, que cristão seria seguir Cristo. Enfim, isso é uma mente dominada. Do mesmo jeito é também no evangélico. Esse exemplo mesmo, Jesus disse para orar somente ao Pai, se não orar a oração ao Pai, o Pai Nosso, por exemplo. E ele disse prestar culto somente ao Pai. Mas e aí, o que o pastor faz? Só faz culto de louvor somente a Jesus. Só ora a Jesus. Jesus até fala para quando orar em nome dele, para orar ao Pai em meu nome. Ele nunca disse para orar a ele mesmo, porque Jesus é Messias, aquele que leva ao Pai. Mas a mesma maneira de a gente dizer isso para o evangélico, ele também olhou o ovo com a orelha e sai por outra. E não é só isso, gente. Há pessoas dominadas mesmo. Exemplo, você vai num grupo aí de evangélico, há pessoas que, por exemplo, elas lêem aquela mensagem bonitinha falando de Deus, elas escrevem amém, amém, amém. Eu já falei isso em outro vídeo, talvez eu coloque imagem de novo aqui. E elas só falam amém. E você pode perguntar pra ela, olha, eu tô passando por algum problema, eu tô passando por algum problema, você pode me ajudar? Você pode escrever desesperadamente, que ela não escreve nada de alguma outra coisa. Ela só escreve amém, parece um robô. Isso é uma mente dominada. Ah, então tá acontecendo de mente dominando a gente? Sim. Entenda que ET são demônios. E eles estão invadindo a Terra. Entendeu? Ah, mas eu tô com a minha mente boa, eu consigo entender o que você tá falando, porque você já é um escolhido já, entendeu? Você tem que entender que Deus não quer que você viva nesse mundo. Esse lá do alto. Eles nem vão conseguir entender isso, cara. A cabeça deles nasceram pra ter eterno e acabou, é só isso e morrer, esperar a morte. A gente sabe que a gente tem que buscar Deus a toda força, que isso é vida, que a gente vai servir a Ele, a gente vai lutar por Ele, a gente serve a Ele, a gente busca Ele, a gente trabalha pra Ele e alegra Ele. Nossa vida é alegrar a Deus, não é a nós mesmos. Enfim, eu vou colocar o vídeo dessa senhora de novo, porque eu coloquei ele muito rápido, acho que as pessoas nem leram, não levam a sério, sei lá. As pessoas acham que leva a sério, mas não leva a sério, eu vejo isso. Duvido se as pessoas que viram, eu acho que foi 2 dias de vídeo, ou um dia, teve 80 visualizações. Algo me disse que elas nem apertaram pausa pra ler o que estava escrito ali no texto. Então eu vou falar então, entendeu? Eu vou apertar pausa no vídeo dela e falar. Do reino dele, porque deixaram o Senhor pela vaidade do mundo. Como um bom vídeo começa, já começa matando a chave. Deixaram Deus pela vaidade do mundo. É o que eu falei aqui direto. Preferir objeto que Deus é amor e vida. Preferir objeto que é vida e amor, etc. Ele disse, aonde você colocar a planta do pé, conte o que estás vendo, para que a minha obra seja completa na terra. Muitos expulsarão da sinagoga, mas não tema, porque eu sou contigo. Enfim, aqui ela está dizendo que Deus avisou para ela que ela seria expulsa das sinagogas, que seria praticamente igrejas, entendeu? Dos lugares. E ali eu coloquei a mão na cabeça e gritei, Senhor, aquelas crianças, aquele monte de criança que a terra está engolindo. E ele falava, aquelas crianças são as crianças que os pais não disciplinaram. Em visões, terremoto significa também a entrada de demônios nesse mundo. Mas isso aí que ela está dizendo seria o cair no mundo da segunda morte. Serão condenados junto com os pais. E a terra se abria, como ela estava viva, a terra estava viva. Realmente a Terra é viva. Eu vou explicar isso cientificamente em vídeo futuro, se der tudo certo. E a terra se abria assim e engolia a multidão de pessoas, milhões e milhões e milhões de pessoas. De repente aquele homem que estava na igreja vem aqui e me levou lá em cima no 3º andar da arca. A arca seria refúgio. Apocalipse fala de um refúgio. Uma verdadeira mulher voa, ganha asa para voar para o refúgio, escapar dos olhos de Satanás. Esse refúgio será eu e algumas outras pessoas dizendo para ir largar o mundo, viver o batismo de largar o mundo e ir para esse refúgio. Vai ter explicação científica de tudo que se imaginar, que esse refúgio é um lugar, seria tipo uma nação cristã, entendeu?
Quem não for vai ficar, e quem ficar vai ficar com quem é ruim. Exemplo, as melhores pessoas vão até espíritos bons, que vocês não conseguem enxergar, mas só ficar quem é ruim mesmo, quem não é verdadeiramente cristão. E vocês vão ficar com os políticos ruins que vão querer matar todo mundo, entendeu? Todo mundo que é cristão. É aí que eles vão proibir as igrejas, etc. Falando que agora parece fácil, né? Mas vai ter pastor dizendo que não precisa disso não, a gente vai voar, a nossa igreja vai subir. A pessoa nem vive o batismo, vai achar que ela vai se desaparecer ainda, com tudo isso acontecendo. A pessoa prefere relógio do que vida, a mansão do que vida, usufruir de tudo do que vida e amor, e acha que ela vai subir. Enfim, esse lugar é longe, parece que é um lugar da morte, que nem aquela Bíblia lá dizendo aquela parte lá do caminho da vida é aquele estreito, perigoso, que parece difícil, etc. E o caminho da morte é esse, a maioria, entendeu? O social. Vai ser isso. E também esse negócio de arca, porque a arca vai ser pedido para você sair. E lembra do povo do Noé lá, que quando começou a chover, aí eles correram para a arca, mas já era? É a mesma coisa. Quando tudo começar a desmoronar aí, caçar o restante dos cristãos ficar aí, né? Vai proibir as igrejas, etc. E vai começar a cair meteoro e tudo aí já era também. Não vai nem conseguir ir. Então por isso a arca. A arca é igual refúgio. Depois eu faço um vídeo especial explicando isso agora. E a multidão de pessoas, a maioria era crente, servo, era povo de Deus. Era multidões e multidões e multidões de pessoas. E eram todos crentes. Na frente daquela multidão vinha um rebanho de pastor muito grande, presbítero, obreiro da casa do Senhor. Vinha correndo, gritando: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. E aquela multidão de pessoas corria em direção àquela arca. E na frente daquele grupo, eu vi o pastor que eu disse a ele: vai buscar a tua família. E ele riu de mim e disse que eu estava louco. Ele era o primeiro da frente. Quando aquele homem que estava lá no terceiro andar olhou para aquela multidão de pastor, de obreiro. Aí ela até dá uma choradinha. Bem, ela falou povo de Deus, mas na verdade na concepção dela, que se fosse povo de Deus, eu não faria isso. Aí o que tá? O evangélico vive no pecado, vive no mundo, ele acha que tem que viver nos dois mundos. Ele acha que só ir pra igreja acabou, não é assim. Ele acha que é seguir Deus na igreja, no sábado domingo, e viver no mundo no restante do dia. Não é assim. Era seguir Cristo, viver como Ele. Exemplo, Jesus apontou João Batista como exemplo. Então era seguir a vida como João Batista. Simples mesmo, mas buscando a Deus com toda a sua força. Não ligar para objetos, não ligar para o mundo. Mas não, as pessoas querem um relógio de ouro, querem usufruir do mundo. O pastor prega isso, prega aquilo. Mas agora seguir Jesus literalmente não. É só não ir à igreja. Aí o pastor fala depois o quê? Que Jesus é o único Salvador e o único Deus. Meu amigo, vocês estão ferrados. Por isso, aqueles avisos que eu mandei antes, que Deus mandou para avisar para o mundo inteiro. O mundo inteiro e o Brasil. Não seguir manto interno e buscar Deus com toda a sua força, porque Deus quer ver a sua busca. Pesquisar mesmo, ler mesmo, ir atrás de Deus, orar, louvar do seu jeito, como o seu coração mandar. Buscar do seu jeito e não seguir nenhum homem, porque quem seguir homem vai morrer. 90% dos evangélicos morreram. Isso foi revelado por um anjo. Uma conversa bem longa. Quem seguir homem morre, quem seguir maioria morre. Você tem que seguir a Cristo. Analisa como Cristo era e siga, seja desse jeito. Isso não é brincadeira e o tempo de brincar acabou. Não siga os mais velhos, que os mais velhos estão com a mente dominada. Nem todos os mais velhos, né? Tem muitos mais velhos que são boas cabeças. Mas entenda, a pessoa se colocar a mente no dinheiro, no ouro, no mundo, no objeto, é como se colocasse um bando de objetos à frente dela e não olha o horizonte. Mas também esses desejos também são brechas para demônios. E eles influenciam mesmo a mente. Você pode colocar esse vídeo para ele que ele não vai entender, essa pessoa. Ela não entende porque o demônio está na cabeça dela e não deixa mesmo. Pode fazer o teste pra você ver. Ou se ele entender, ele fala que isso é loucura. Mas você pode ver que isso é tudo pra você ser perfeito. Mas você pode ver que a maioria, ela não entende a maioria. Então não siga a maioria, siga o seu coração, siga o seu raciocínio. Isso também faz parte do teste, da sua evolução. Porque se você confia no seu cálculo, no cálculo do mundo, você sabe que a maioria erra. A maioria é massa ignorante, então não confia na maioria. Enfim, na concepção dela é o povo de Deus, mas como eu estou dizendo, não é o povo de Deus. Porque do povo de Deus seguiria Cristo. E eles não seguem Cristo, estão seguindo o meio termo. São os mornos que a Bíblia diz. Viu a luz e nada mudou. Não mudaram nada, estão igualzinho as pessoas mudanos. Citando igual os mudanos, comprando igual mudanos,
reclamando igual mudando, os remédios, a necessidade, tudo igual mudando. E quem tem Deus trabalha para Deus, descansa em Deus e faz tudo para agradar a Deus, porque Deus dá a verdadeira felicidade. Tem Deus, nem pensa em casar, nem pensa em ter desejos onde trabalhar, onde fazer uma casa, porque a gente quer agradar a Deus. Se Deus quiser, a gente casa. Se Deus quiser, a gente arranja uma casa. A gente primeiro quer trabalhar para Deus. Depois que Deus quiser, a gente acontece essas coisas. Primeiro que a gente está com Deus, não necessita dessas coisas. Não necessita porque Deus preenche o nosso coração. Ele dá a felicidade. Então para que eu vou querer ter sonhos? É morrer para os sonhos e servir a Deus, que aí ganha felicidade. A pessoa, ela busca aquelas coisas ali porque ela acha que aquelas coisas vão dar felicidade. Mas quem influenciou a pensar assim foi o mundo. O mundo que influenciou você a pensar que casando vai ser feliz. Olha, tantas pessoas casadas que não foram felizes. Não são. Ou tendo uma casa, ou tendo emprego, ou trabalhando 24 horas, sei lá, quase isso. É largando o mundo que você é feliz, é evoluindo, é seguindo a Cristo. E observe que eu não ensino nada de novo. Eu só falo o que Cristo ensinou, seguir a Ele. É loucura isso, negar isso. É loucura isso, seguir cultura humana. É loucura realmente seguir um homem de paletó. E Cristo lá de roupas humildes pregando amor. Um homem de terno pregando ouro e o Cristo humilde pregando amor. É loucura você não conseguir enxergar amor em primeiro lugar. Enfim, meu amigo, tenha amor no seu coração, porque amor é Deus. Aquela multidão de obreiros da casa de Deus gritando, Senhor, batendo na porta da arca, dizendo, Senhor, deixa-nos entrar. O Senhor falava assim, apartai-vos de mim, praticadores da iniquidade. Tu podia fazer o bem e não fizesse. Veio de conquistar o meu povo. E ali a terra se abria e engolia aquela multidão de pessoas. Crentes que estão dentro da igreja hoje, que eu conheço. Pastor que dirige a igreja, que eu também conheço, estava nessa multidão. A palavra de Deus que está escrito na Bíblia é a verdade e é para ser pregada e vivida. Na verdade, meu amigo, eu também vim do alto. O João Batista também veio do alto. Sempre antes do Messias chegar, sempre tem alguém que prepara o caminho para ele. Obviamente eu vim ajudar Jesus, como João Batista. E Deus mesmo me enviou. Eu vim da parte do Pai. E também fui treinado por Jesus, pelo Pai também. Você não precisa acreditar nisso, mas a questão é o seguinte: o futuro já está resolvido. Satanás perdeu, etc. O problema é que vocês continuam no pecado e acham legal o pecado. Aí não dá. Porque Deus é santo. Deus não prefere em nenhum momento qualquer coisa. Como é que fala isso? Deus nunca irá preferir qualquer outra coisa do que amor e vida. Sempre amor e vida em primeiro lugar. Vocês estão preferindo, por viver nesse mundo, objetos, qualquer outra coisa, seus desejos, do que amor e vida. É servir a Deus e não a si mesmo. Enfim, há uma obra de intervir no tempo, que é essa aqui. Eu também faço parte dela. Que é de você parar de querer viver no mundo, e nesse mundo, entender que seu mundo é lá de cima. Morrer para esse mundo e entender que seu mundo é lá de cima. Viver o batismo e reconhecer o verdadeiro Deus. Entender que o Pai enviou o Filho. Qualquer uma dessas coisas que entender errado já não bate bem. O mundo diz que o Filho se enviou para você viver no mundo, negar o batismo. E há um plano aí para você não reconhecer o verdadeiro Deus. A Paulo nunca fala em Deus Pai. Até o evangélico só fala em Trindade e só fala em Jesus. Jesus aponta ao Pai. Jesus leva ao Pai. Então agora você tem que fazer pesquisar na Bíblia. Buscar a Deus com toda a sua força e buscar intimidade com Deus. Observe que eu não ensino nada de novo, mas o que eu ensino é o que está na Bíblia. É o que Jesus falou. Largar o mundo, largar desejos, largar sonhos, servir ao Pai. Em primeiro lugar. Não servir a si mesmo e morrer para si. Só falo isso, o que Jesus falou. Nada de novo. Só que eu pego o martelo e bato mais forte e falo, olha, se vocês não seguirem isso, vai acontecer isso. E é o que essa mulher também disse. Há outros vídeos também falando a mesma coisa. E a pessoa chorando, e também não entendendo. E eu vou mostrar também. Eu gostei mais dela porque eu gosto mais de pessoa mais simples, mais humilde. Ela pareceu isso. Então vai ter outros vídeos também falando a mesma coisa.